E hoje viemos falar sobre a religião de um Deus único, Criador do céu e da terra, e que enviou um Filho, um Messias, para ser o Salvador da humanidade, combatendo as forças do mal. Que cristianismo que é? Estamos falando de zoroastrismo. Meu amigo, a videoaula de hoje a gente vai falar sobre uma religião de origem persa, possivelmente a primeira religião monoteísta do mundo. Bom, ela não nasce exatamente monoteísta, mas com a sua formação ela vai tomando forma gradativamente, né, e vai configurar realmente um monoteísmo. Essa religião é o zoroastrismo e ela vai surgir na Pérsia, né? Bom, Pérsia, onde hoje ali está o Irã, né? Num território bastante importante, porque se você olhar para o oeste do Irã, você vai encontrar ali a Mesopotâmia, né? Aquela região da Judéia, né? Que vai ser Judéia, né? Hebreia, Canaã, Palestina, toda aquela área ali, né? E se você olhar para o outro lado, se você olhar para o leste, você vai encontrar a Índia, né? Inclusive, o zoroastrismo, quando ele nasce ali partindo de uma influência muito forte das religiões que a gente chama de hinduísmo, né? Se bem que assim, não era exatamente o hinduísmo, mas você percebe na estrutura dele muitos elementos que foram removidos de lá. E de onde nasceu o zoroastrismo? Nasceu de um sacerdote que possivelmente viveu ali lá pelo século VII, século VI a.C., chamado de Zaratustra. Então esse cara aí viveu ali uns 100, 200 anos antes da origem do judaísmo, né? Cara, uns 700 anos antes do cristianismo, 1000 e tantos anos depois, antes do surgimento do islamismo, né? Então vê, Zaratustra, né, que era ali um profeta, era um líder religioso, a gente não tem muita certeza de qual linha religiosa ele se aproximava mais ali na sua época, que a gente tem poucos registros dele, né? Mas que ele vai trazer uma novidade que era revolucionária, que era essa religião de um Deus único, né? Bom, vamos lá. Como eu disse, a origem desse pensamento não está nessa ideia de um único Deus. Vão aparecer ali algumas figuras bastante importantes, né? Então, vamos começando pela cosmogonia da religião zoroástica, né? A cosmogonia é o ponto que tem em boa parte das religiões que fala da origem do universo, né? Da origem do cosmos, né? E todas elas têm mais ou menos uma estrutura muito parecida, né? Que a gente consegue perceber lá pela chamada religião comparada, né? Quando você para estudar essas estruturas religiosas e consegue traçar os paralelos entre elas, né? Então vamos ver. No início, para o zoroastrismo, o que existia era um grande vazio. E nesse grande vazio vai aparecer uma divindade. O nome dessa divindade era Zurmã. Um negócio bastante complicado da gente entender, porque assim, Zurmã e a descrição de Zurmã parece ser um deus, né, de gênero masculino, mas a manifestação de Zurmã tem muito mais cara de uma deusa mãe, o que também existe numa série de religiões, né? Quem seria Zurmã? Zurmã seria a manifestação do tempo, né? Zurmã aparece nessa cosmogonia logo de início, mas depois do universo criado, Zurmã meio que desaparece, não se fala mais em Zurmã. É como se o tempo tivesse passado a existir e dentro do tempo as coisas se manifestassem, né? Então lá, Zurmã, né, olhava para o vazio, para o grande nada que existia e não se achava capaz de dar origem a um universo. E ele decide então criar a divindade que seria o formador do universo. Então Zurmã fica grávido, né? Por isso que eu falei, apesar de apresentar como uma entidade masculina, ela parece muito mais uma entidade feminina. Parece que Zurmã, né, então é uma deusa, né? O tempo seria uma visão
feminino. Então Zurmã está ali gestante, né? E eis que Zurmã percebe durante a gestação que não vai ter um único filho, mas terá dois, né? E com essas duas crianças no ventre, Zurmã, né, olha para a própria barriga e diz, olha, aquele que sair primeiro, né, o primogênito, né, vai receber a posse do mundo, né, e vai ser o criador do universo. Mas no ventre de Zurmã tinham dois deuses, Ahura Mazda e Ahriman. Ahura Mazda é a manifestação do bem, da luz, da perfeição, e tudo que é perfeito, tudo que é bom, tudo que é digno é produto de Ahura Mazda. O irmão gêmeo, equivalente a ele, né? Um igual, mas oposto, é Ahriman, que era meio que o que a gente chamaria pro pensamento ocidental de demônio, né? O Ahriman é a divindade das trevas, do mal, daquilo que é imperfeito, daquilo que é ruim, né? E diz ali que Ahriman, né, tendo ouvido Zurmã falando que o primeiro que saísse do corpo, né, o primogênito, seria aquele que daria formação ao universo, ele já briga com o irmão dentro do ventre, porque Ahriman é perverso, Ahriman é mau, né? Luta com o irmão e sai primeiro. Mas Zurmã, né, no ápice do seu conhecimento, da sua sabedoria, olha para os dois e fala para Ahriman, você é mau e você não receberá o privilégio de criar e controlar o universo, né? O que será o responsável por isso será seu irmão, Ahura Mazda, que ele é bom. E tem um detalhe bastante curioso ali, que vai aparecer em diversos momentos dentro da ortodoxia, né? da doutrina do zoroastrismo, a imagem da beleza. Zurmã percebe que Ahriman é mau porque ele é feio e é mal cheiroso, enquanto Ahura Mazda é o inverso, é bonito e perfumado. Então, assim, aquele que é feio, aquele que tem uma imagem ruim é mau. Tanto que, né, a imagem de Ahura Mazda é sempre usada como um homem muito belo, né, enquanto Ahriman é representado por um leão, às vezes por um leão enroscado, uma serpente, com uma imagem bem grotesca, com uma imagem bem malvada. Vamos dar uma olhada nessa imagem. Percebe então que essa imagem de Ahura Mazda de um lado, Ahriman de outro, vai ser uma interferência muito forte com o que a gente vai encontrar nas demais religiões monoteístas, de ter uma força positiva chamada de Deus e uma força negativa chamada de demônio, né? Essas imagens aí, dada a interferência que esses povos vão ter entre si, vão acabar tomando essa cara da imagem do mal como feio, como deformado, como aquilo que a perversidão expressa na imagem, né? Como parte da sua doutrina. E vamos observando, então, como eu disse, apesar do zoroastrismo ser uma religião monoteísta, ele só tem um Deus, que é Ahura Mazda, o oposto dele, o Ahriman, né, não é necessariamente um Deus, portanto ele não é digno de culto, né, quem é digno de culto é apenas o Ahura Mazda, né. Percebe que a raiz disso tem uma cara de politeísmo, mas não é exatamente isso. Continua na cosmogonia aí do zoroastrismo. Então diz que Ahura Mazda, né, após ser abençoado por Zurmã, né, se torna então o Deus criador. E ele começa a compor ali o universo, ele faz tudo que existe à sua volta, né, e quando ele constrói o universo, ele cria as duas primeiras criaturas vivas. O primeiro homem, né, na verdade um proto-homem, né, e o primeiro touro. Por que eu estou chamando de proto-homem? Né? Porque quando Ahriman vê que Ahura Mazda criou o primeiro homem e o primeiro touro,
ele vai fazer o oposto à vida, ele vai criar os males, ele vai criar as doenças que vão atacar esse primeiro homem, esse primeiro touro, e os dois vão morrer. Olha que imagem legal que aparece ali. Da morte desses dois, ele vai criar uma imagem bastante natural, né? Diz que assim como você vê que uma fruta cai do pé, e quando cai no chão ela apodrece, e da decomposição dessa fruta se alimenta a semente, que vai gerar uma nova vida, uma nova árvore. Isso aconteceu com o touro e com esse primeiro homem, ou como disse, um proto-homem. Por quê? Da morte do touro brotará uma árvore, né, uma planta, e dessa planta vão brotar ali como frutos todos os outros animais. Desse homem, ou proto-homem, né, ele também vai se decompor, dessa semente, desse germe de vida desse primeiro homem, brotará uma planta que dela brotaram o primeiro homem e a primeira mulher, o primeiro casal, então, né? Vê que é um nascimento quase que natural, né? Que a gente consegue até comparar quando a gente olha lá para o cristianismo, para o judaísmo, e fala, pô, o homem foi feito da terra, né? Então essa força que vem da natureza e que vai dar origem ao que a gente vai entender por vida, né? Então, nessa formação dessas figuras que vão passar a conviver no universo, do Ahura Mazda vai emanar 7 imagens, né? 7 imagens que não são necessariamente divindades, mas quando você para observar ali os escritos sagrados zoroastras, né, você vai encontrar o que é como se fossem personificações do próprio Ahura Mazda. Quando você olha lá para o cristianismo, por exemplo, você pensa aquela ideia da Santíssima Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, que no final é o mesmo Deus com 3 expressões de uma mesma entidade, isso já aparece ali na figura do Ahura Mazda, né? Eu anotei aqui para a gente ver quais são essas figuras. Essas divindades aí não são chamadas de deuses, né? São chamados de sentas, tá? Então vamos lá, quais eram eles, né? Volmana, né, que é aquele responsável pela vida dos animais. Ashavarista, que é o do fogo. Septa Amirati, da terra. Kashatra Vairia, do céu e dos metais. Né? Eu acho que bastante coisa a imagem do céu e dos metais, né? Porque você olha lá para o céu, você vai encontrar a lua, estrelas, sol, né? E a relação disso com os metais que tem brilho, né? Achei bastante curioso a imagem, né? Um nome complicado de falar agora, que é o Auravatat, né? Auravatat, que é o responsável das águas, né? Ameritat, das plantas, e olha que curioso, Mitra. Por que eu estou falando curioso? Porque Mitra já era um personagem de religiões proto-zoroástricas. Já existia um culto chamado de mitraísmo, né, que era um deus ali que participava daquelas diversas manifestações das religiões que a gente chama de hinduísmo, né? E o Mitra, né, que era um deus bastante popular, era uma representação do sol, né? Era um deus solar. Então olha que legal. O Zaratustra, né, quando ele vai lá e compõe o zoroastrismo, ele aproveita essa imagem, né, do Mitra, que já era uma entidade bastante popular, né, e ele fala assim, não é que Mitra não existe. Mitra, na verdade, é a manifestação de Ahura Mazda, né, essa imagem do Deus que traz a força solar, que ilumina, que mantém a vida, né? Então assim, já é uma figura assim que faz parte dessa religião que o Zaratustra estava construindo, né? Então vamos lá, essas entidades, então, elas não dá para comparar com nada que a gente conhece do pensamento cristão ou do pensamento islâmico. Se eu falar que é algo como essa imagem da Santíssima Trindade, ou de santos, ou de anjos, nada disso vai ser exatamente o que são sentas, né? Mas vai ter uma outra coincidência importante ali no pensamento zoroastra com essas outras religiões,
que é o quê? Esse homem que nasceu, né, da morte daquele primeiro proto-homem, né, ele é dotado de livre-arbítrio, né? Como assim? Então ele pode escolher o que ele vai seguir. Ele vai seguir o bem, a luz, né, de Ahura Mazda, ou ele vai seguir o mal, as trevas de Ahriman. Ele é livre para escolher isso, né? E assim, é bom que você siga Ahura Mazda, né? E para que isso? Né? Ele diz ali que, de acordo com as suas escolhas, depois que você morrer, né, você vai ter um destino final. Aqueles que seguirem o bem, aqueles que seguirem tudo que é justo, aquilo que vem, que brota de Ahura Mazda, né, serão salvos e são enviados para um paraíso. Então, enquanto aqueles que seguem Ahriman vão ser condenados e vão sofrer uma dor eterna. Né? A imagem que existe lá no cristianismo de céu e inferno, né, possivelmente brota daqui, dessa religião do zoroastrismo. E o zoroastrismo, ele apresenta inclusive uma imagem muito legal do que é o fim do mundo, né? Quando a gente vai ser lançado para esse paraíso ou para esse inferno, né? Que ele estabelece uma definição assim, de tempo muito legal. Ele diz que o universo durará 12 mil anos. 12 mil anos, inclusive. Importante lembrar assim, que os mesopotâmicos, que ficavam ali próximo da Pérsia, né, os sumérios vão desenvolver um sistema de contagem baseado no 12, não no 10. Né? Então, assim, a dúzia era a base da contagem, não o 10, como você vai encontrar em outras culturas. Então, essa ideia dos 12 mil anos, né, acaba sendo bastante interessante para você conseguir relacionar uma coisa com a outra. Né? E tem mais uma coisa curiosa, diz ali que depois de passado 3/4, depois de ter passado 9 mil anos de existência do cosmos, desde a criação de Ahura Mazda, né, seria enviado um Messias, um cara que nasceria de uma virgem. Olha as coincidências aparecendo de novo. Né? E esse Messias, né, esse cara que foi enviado por Ahura Mazda, né, seria um guia espiritual. Né? E esse guia espiritual, né, arregimentaria pessoas, né, para seguir os passos de Ahura Mazda. Por quê? 3 mil anos depois, né, lá no final dos tempos, né, seria quando terminaria o conflito entre as forças atraídas por esse Messias para o lado de Ahura Mazda para combater Ahriman. Né? E assim, como Ahura Mazda e Ahriman são gêmeos, são pares, né, a força deles se equivale. Né? Então, assim, Ahura Mazda precisa da humanidade para vencer o mal. Se não for o livre-arbítrio da humanidade, o mal não vai ser vencido. Então precisa dessa aliança de força para que chegue no destino final. E quando as forças de Ahura Mazda vencerem as forças de Ahriman e completar o ciclo de 12 mil anos, chegaria ao fim. Né? E aí, né, os mortos seriam ressuscitados, né, e todos tomariam o seu destino final. E a imagem do destino final aparece de novo, aquela imagem do belo, né, da imagem do que é bonito, né, e do que é feio. Né? Porque diz ali que dessas almas que seriam a marca desse juízo final, né, a ressuscitação de todos os mortos, né, seriam levados ao destino final numa ponte. Aqueles que seguiram os preceitos de Ahura Mazda seriam guiados por uma mulher muito bonita através de uma ponte, né, que levaria, né, até esse paraíso. Aqueles que seguiram os preceitos de Ahriman seriam empurrados da ponte por uma velha fedida, né, na profundeza do fosso onde estaria ali Ahriman, né, condenando todos os maus a um sofrimento eterno. Percebe a série de coincidências que existem entre o zoroastrismo e essas religiões monoteístas que a gente tem hoje? Pois é, cara, nada brota do vazio, nem mesmo religião. Esse diálogo constante que vai haver entre essas diversas religiões ali, uma influenciando a outra, obviamente não é apenas o zoroastrismo que vai acabar guiando, né, o pensamento ali dos outros, mas também vai sofrer influência dessas outras religiões na sua construção, vai criar ali um paralelo com uma harmonia muito constante, dando origem então a essas
bases religiosas que a gente tem hoje, apesar mesmo do zoroastrismo não ser algo tão conhecido. Bônus track, imagem final aí que é legal da gente perceber a importância do zoroastrismo. O zoroastrismo existe até hoje. De onde surgiu essa aula? Essa aula surgiu de um bate-papo que eu tive com a minha amiga Bernadette, né, em quem eu e minha esposa, quando eu assisti o filme do Fred Mercury, né, o Bohemian Rhapsody, né, onde aparece lá a imagem que a família de Fred Mercury era de origem persa e era zoroastra. Né? Então, essa religião que ainda existe hoje, mas que não é muito divulgada porque eles não têm um princípio catequético, ainda sobrevive lá no Irã, né? Um grupo muito pequeno, né? Mas que ainda sobrevive lá e que mantém essas tradições. E aí, curtiu a de hoje? Se curtiu, vai lá embaixo para curtir. Não curtiu, vai lá embaixo para discutir. Essa é a prancheta do Suetônio. Eu sou o professor Fábio e você, meu amigo, você deveria estar estudando. Yeah, 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 yeah.